Oi pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer um despertador e para isso a gente vai ter que aprender alguns conceitos novos, como módulos e o processo de import, datas e horas e a função sleep. E também vamos revisar alguns conceitos que a gente já viu em outros vídeos, que é o split de string, funções customizadas e também como trabalhar com listas. Então vamos começar. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre módulos em Python. Primeiramente, é preciso entender que se você tem um programa muito grande, você consegue imaginar que toda aquela quantidade de código vai ficar em um arquivo só? Parece muito complicado dar manutenção em um arquivo só com milhares de linhas, certo? Então, a maneira que o Python tem de separar o código do programa em vários arquivos é o conceito de módulos. Para o Python, um módulo nada mais é do que um arquivo. E é só isso que a gente precisa saber. Cada módulo está contido em um arquivo. Se é um arquivo separado, né, o arquivo precisa ter a extensão .py, que é a extensão do Python, e é só isso que você precisa para ter um módulo novo. E aí, como é que você utiliza, né? Então, você tem um módulo X e um módulo Y, como é que você utiliza funções que estão em módulos diferentes? É aí que a gente utiliza o comando import. Então, a ideia é utilizar o comando import e o nome do módulo, tá? Aqui é interessante ressaltar que a gente não precisa colocar o ponto P aqui, .py, tá? Quando a gente está importando um módulo. O Python já entende que o nome do módulo que você está importando é o nome do arquivo e ele procura nas pastas ali da onde você está executando seu programa qual é aquele arquivo que tem o nome do módulo que você está importando. Vamos ver então isso na prática? Como eu falei, a gente vai precisar trabalhar com datas e horas. E aí o que acontece é, o Python ele também precisa separar todas as funcionalidades que ele te dá em vários módulos. Por quê? Porque se você tivesse acesso a todas as funcionalidades do Python no seu programa diretamente, o seu programa ia ser muito grande, tá? E não é essa a ideia é você importar o que você precisa. E o objeto de datetime, ele está em um módulo diferente, que não está disponível no programa padrão do Python, tá? Então, para isso, a gente vai precisar usar aqui também o import datetime, tá? Então, esse módulo datetime, ele possui um objeto dentro dele que se chama datetime também. Então, quando a gente faz um import, a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar alguma função ou algum objeto que está dentro desse módulo é utilizar o nome do módulo, né? Então, datetime, que é o nome do objeto que esse módulo expõe para nós. E aí esse objeto ele tem uma função chamada now, tá? É uma função, então você chama assim. Eu vou executar isso daqui, então o que isso daqui vai fazer? Ele vai imprimir o horário atual para nós. Então, eu vou executar. Então, quando a gente imprime aqui a data atual, vocês vão notar aí que ele não vai mostrar o seu horário atual. Por quê? Porque o REPL está configurado para trabalhar no que a gente chama de UTC, que significa Coordinated Universal. É o horário padrão, que é um horário que equivale ao GMT0, tá? É muito comum os servidores utilizarem esse horário. Então, se você executar esse mesmo Python na sua máquina, ele vai te dar o seu horário local atual, tá? Para efeito aqui do nosso exercício, a gente vai fingir que a gente está no fuso horário, né, do GMT0, para a gente poder construir esse despertador, tá bom? Em vídeos futuros eu vou explicar para vocês como é que faz para fazer essa conversão, mas não vem ao caso agora. Então, vamos explorar um pouquinho mais
esse objeto do datetime. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada now, que vai receber essa função. Essa função retorna, então, um objeto, né, que na verdade é o objeto datetime, e ele tem um monte de funcionalidades, tá? Uma delas é a seguinte, ó, é o hour, né? Desculpa, hour. Então, ele vai, ó, são 5 horas aqui, pelo UTC, então, ele imprimiu o número 5, né? Então, ele tem algumas propriedades que indicam qual é o ano, qual é o mês, qual é o dia, né? Deixa eu mudar isso aqui para agora, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, se a gente colocar agora.year, ele vai retornar 2019, porque é o ano atual. Se a gente colocar month, ele vai imprimir o mês 11. A gente pode colocar minuto também. Minute, que vai ser minuto 1, tá? Então, ele tem essas funcionalidades para a gente poder fazer o quê? A gente poder comparar dados que estão no formato de data e hora. Então, o datetime serve para isso, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir nosso despertador? A gente precisa saber, então, pedir para o usuário informar para a gente qual é o horário que ele quer acordar. Existe também uma outra função aqui que se chama weekday. É uma função, tá? Não é uma propriedade, então você tem que chamar com parênteses. Essa função weekday, ela mostra o dia da semana, tá? Então, 0 é segunda-feira, 1 é terça-feira, 2 é quarta-feira e assim por diante. Aqui ele está mostrando 6, porque no caso é domingo hoje, tá bom? A gente vai usar isso daqui por quê? Porque a gente quer também pedir para o usuário para que ele nos informe não só o horário e o minuto que ele quer acordar, mas também quais dias da semana ele quer que o despertador toque, né? Então, ele pode pedir para tocar o despertador de segunda a sexta, por exemplo, ou só de sábado, ou só de domingo, ou só de quinta, e assim por diante. Então, a gente vai usar essa função weekday justamente para poder descobrir qual é o dia da semana atual e saber se a gente precisa ou não acordar o nosso usuário, tá? Então, eu vou deixar o import aqui em cima. Eu copiei aqui um código que eu já tinha feito antes, que é o seguinte: a primeira parte, ele vai pedir para o usuário que hora e minuto ele quer acordar, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui. Se você não sabe como funciona esse comando, eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês aprenderem, tá bom? E a segunda parte, a gente vai perguntar para ele quais são os dias da semana em que ele quer que o despertador toque. Então, a gente deixou aqui uma maneira dele poder selecionar segunda, terça, quarta, os dias da semana de maneira abreviada. A gente vai deixar ele escolher mais de um dia na semana, né? Para isso, basta ele digitar os dias da semana que ele quer com espaço entre eles. Então, ele pode escrever segunda, quarta, domingo, né? Para que a gente saiba que o despertador só deve tocar na segunda, quarta e no domingo. Tá legal? Então, essa é a primeira parte, tá? Como que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir separar as horas e os minutos aqui, tá bom? Então, o que acontece? A gente já aprendeu naquele vídeo que a gente manipulou strings, eu vou deixar o link aqui para vocês lembrarem, que a gente pode pegar uma string e separar ela por algum caractere. Então, como a gente está pedindo para o usuário colocar a hora que ele quer acordar com esse formato horas e minutos, né? O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode receber a hora dessa forma: hora string, que é o objeto, que é a variável que está guardando o input que o usuário me deu,
eu vou dar um split passando o caractere 2 pontos, tá? Isso daqui vai me retornar uma lista, né? Lembra que a gente aprendeu sobre listas? E o primeiro item da lista vai ser a hora, né? E o segundo vai ser o minuto. Então, eu vou pegar o primeiro item da lista, tá? Para ser a minha variável hora. E vou fazer exatamente a mesma coisa para o meu variável minuto. Só que ao invés de pegar o primeiro item da lista, eu vou pegar o segundo, né? Lembre, então, que se o usuário digitar, por exemplo, 10, 2 pontos, 24, quando eu fizer o split, eu vou receber uma lista que é assim, 10,24. Então, o primeiro item da lista equivale à hora, que é o que eu estou pegando aqui, e o segundo item da lista equivale ao minuto, que é o que eu estou pegando aqui. Tá legal? E aí, eu estou fazendo também a conversão para inteiro, porque isso daqui veio como string para nós. E aí, vamos fazer a primeira funcionalidade, que é identificar se a hora atual, né, corresponde aos minutos, a hora e minuto que o usuário me pediu para despertar, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma função aqui, chamada está na hora, que vai receber a hora e o minuto e a data atual. E aí, lembra que a gente aprendeu? Essa variável aqui de data atual, esse argumento, ele vai ser um objeto datetime do Python, né? E então, a gente vai fazer assim, ó, if data atual.hour, né? Se a hora é igual à hora que o usuário me pediu e and, né? A data atual.minuto é igual ao minuto que o usuário me pediu, eu vou retornar true. Se não, eu retorno false. Então, o que essa função vai fazer pra gente? Toda vez que o horário atual bater com as horas que o usuário me pediu, essa função vai retornar true. Então, quer dizer que está na hora de despertar o usuário. Vamos fazer um teste dela aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o está na hora, vou pôr um resultado aqui, guardar na variável h, está na hora, vai receber a hora, o minuto e o horário atual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o agora, vai receber o datetime.now. Então, eu vou passar o agora para minha função, né? Então, a hora é a hora que o usuário me pediu, o minuto é o minuto que o usuário me pediu e a variável agora corresponde à data atual. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um print, está na hora, e vou imprimir aqui o resultado da função, tá? Da função que a gente está chamando. Estou guardando aqui, vou chamar de resultado essa variável para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Se a gente imprimir aqui, ó, eu não sei mais que horas são, tá? Mas agora ele tá aqui, ó, ele já entrou no meu softwarezinho. Eu vou pedir 5 da manhã, 5h25, por exemplo. Em quais dias da semana, aqui eu vou colocar segunda, por enquanto o nosso código não vai usar essa informação. Deu algum probleminha aqui. Ele tá falando que o objeto datetime não tem nenhum atributo minuto. Eu acho que eu digitei errado aqui, porque aqui não é minuto, é minute, tá? Minuto é o nome da minha variável, tá? Eu escrevi errado. Vamos rodar de novo. 05 e 25. Aqui qualquer coisa porque não me interessa. Aqui ele está falando que ele só consegue concatenar string não booleano. É porque isso daqui é uma variável booleana que a gente está retornando. Então, eu vou transformar ela em string, tá? Por quê? Porque a nossa função está na hora retorna true ou false. E aí você só consegue concatenar strings. Lembra que a gente aprendeu isso na outra aula?
eu vou executar novamente. 0525. Opa. Está na hora? False. Tá? Que horas são agora? Eu quero fazer ele retornar 12, são 5:12. Então, eu vou rodar de novo. 0512. Agora ele deveria retornar true. Retornou true. Tá certo? Então, quer dizer, com isso eu confirmei que a minha função nova está funcionando, tá? É sempre bom quando você faz uma função, você testar ela para ver se ela está funcionando bem. Veja que eu tinha escrito errado aqui a propriedade, tinha colocado minuto. Então, quando eu testei agora eu garanti que ela está funcionando. E aí a gente pode ir para a próxima parte do problema, que é identificar se o dia da semana também é o dia que o usuário pediu, tá? Para isso, a gente vai precisar fazer um processamento nessa variável que a gente vai receber. Por quê? Porque a gente vai receber com uma string com os nomes dos dias da semana abreviados, assim como a gente definiu, e com um espaço entre eles. E o que a gente precisa, na verdade, é saber qual é o número que aquele dia da semana corresponde. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é processar esse dado que o usuário nos passou para um formato que a gente consegue trabalhar posteriormente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu tirar isso daqui, porque isso aqui não me interessa mais, era só o nosso teste. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar essa variável aqui e fazer um split por espaço, tá? O que isso daqui vai nos devolver? Ó? Vai nos devolver os dias da semana string, tá? Aqui tá um pouco complicado porque o nome que eu coloquei na variável tá exatamente igual. Aqui é o dia da semana string, aqui eu vou colocar dias da semana, tá bom? Então, essa variável aqui, né, eu vou imprimir ela pra gente poder ver como que ela vai ficar. Dias da semana. Então, a ideia é, a gente vai pegar o input que o usuário colocou e fazer um split por espaço. Isso vai me retornar uma lista dos nomes da semana que o usuário está me pedindo. Então, se eu executar esse código aqui, essa primeira parte não faz muita interferência no momento, mas se a gente colocar segunda, quinta e domingo, né, o que esse código vai me retornar? Ó? Então, eu fiz um split e separei em uma lista com os nomes, tá certo? E agora o que a gente precisa é transformar esses nomes aqui em números inteiros que correspondem aos números que o Python entende, né? Que eu tinha falado, 0 é segunda, terça é 1, quarta é 2, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma função que é processa dias da semana. O que eu vou receber? Eu vou receber essa lista que a gente já, né, separou. Então, dias da semana, tá bom? E o que eu quero devolver são os dias da semana inteiros. Então, eu vou chamar aqui de int, tá? Isso aqui também vai ser uma lista, tá? Se você não se lembra bem como que a gente trabalha com listas, vou deixar aqui o vídeo também para vocês poderem olhar de novo, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, a gente vai criar aqui uma lista também, só que ao invés de representar com os nomes, a gente vai representar com os números. Para isso, a gente vai usar o for, né? Vai receber o dia. Para cada dia em dias da semana, o que eu quero fazer? Se o dia for igual à segunda,
eu vou pegar os meus dias da semana dia inteiro e vou guardar a variável 0, tá? Por quê? Porque a segunda equivale ao 0. Se o dia for terça, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou guardar o número 1. Então, deixa eu copiar e colar aqui várias vezes pra gente ajustar esse código. Aliás, eu tenho isso copiado aqui, só um minutinho. Ao invés de copiar, de escrever todo o código, eu já tinha feito aqui antes, então eu vou colocar aqui para vocês, para ser mais rápido, tá? Então, se o dia, por exemplo, se o dia for quinta, ele vai guardar 3 na minha lista dia da semana inteiro. E aí, o que a gente vai fazer é retornar o dia da semana inteiro. Então, o que essa função está fazendo? Ela está recebendo uma lista com os nomes do dia da semana e devolvendo uma lista com os números que representam aqueles dias da semana, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, aqui a gente fez o split e agora a gente quer pegar o quê? Dias da semana inteiro e vai utilizar a nossa função. Processa, como é que chama a função? Processa dias da semana. E eu vou usar os dias da semana que eu utilizei aqui, que tem os nomes, tá? Então, agora a gente tem uma lista que, ao invés de segunda, quinta e domingo, vai estar 0, 4 e 6, tá? Vamos imprimir ela aqui embaixo, só para vocês verem e a gente garantir que ela está funcionando. Dias da semana inteira. Vamos executar para ver se a nossa função está funcionando direitinho. Que dias da semana? Vamos colocar segunda, quarta, domingo. Não funcionou. Alguma coisa eu fiz errado. Dias da semana inteiro. Ah, puxa. Eu retornei dias da semana. Ah, olha só o que eu fiz aqui. Eu criei a nova variável dias da semana inteira na minha função, mas na hora de guardar os valores, eu estava guardando na variável original. Então, eu apenas adicionei os números aqui no final. Mas então, eu vou corrigir isso daqui e retornar os números corretos. Vamos ver agora se vai funcionar. Segunda, quarta, domingo. Legal, 0, 2, 6. Se a gente executar novamente, com outros números, por exemplo, se a gente quiser colocar só um dia, né, da semana, vamos colocar sexta. Pronto, retornou o número 4, uma lista só com um número 4. Tá? E agora, o próximo passo, a gente vai fazer uma outra função chamada está no dia da semana, que ele vai me retornar true ou false se o dia atual é o dia da semana que o usuário pediu. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Está, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para cima para vocês verem. Está no dia da semana. O que a gente precisa receber? Os dias da semana e a data atual. Então, como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente tem uma função chamada weekday, que me retorna o número do dia da semana. E agora, o que a gente precisa fazer? Imagina que a gente tem então uma lista, né? Aquela lista que a gente tinha comentado, que corresponde a segunda, quarta e domingo, tá? Então ela vai estar escrita 0, domingo era 6, né? 0, 2, 6, tá? Então o que a gente precisa saber é se a data atual está contida nessa lista, né? Porque se
for domingo, por exemplo, o domingo está aqui. Então, a gente quer retornar true, porque está no dia da semana que o despertador precisa tocar. Para fazer isso, a gente usa um novo comando que a gente vai aprender, que é o comando in, tá? Que significa em. Então, a ideia é usar assim, ó, se a data atual, né, o weekday da data atual, estiver entre os números dos dias da semana, retorna true. Se não, retorna false. O que esse código in faz? Ele retorna true se o número que eu estou passando aqui está contido nessa lista. Então, por exemplo, o número 1 vai retornar false para essa lista 026, mas o número 2 vai retornar true, tá bom? Bom, agora que a gente tem essa função, a gente pode realmente fazer o despertador, certo? Por quê? Porque a gente já tem uma função que me indica se está na hora que o usuário pediu e outra função que me indica se está no dia da semana que o usuário pediu. Agora a gente só precisa alertar o usuário e despertá-lo. No caso, o que a gente vai fazer aqui para despertar o usuário é imprimir o texto acordar, tá? Mas como a gente faz para que esse despertador ele fique executando e acorde o usuário só na hora correta, né? A gente vai precisar utilizar um mecanismo de while, porque o que a gente quer é que o sistema fique executando, né? E quando for para acordar, ele nos avise. Para fazer isso, a gente vai ter que usar o while novamente. E dessa vez a gente vai fazer um while true. Por quê? Porque a gente não quer que esse software pare de executar nunca. Porque se ele parar de executar, o despertador não vai acordar, né? Ele não vai te despertar, ele não vai te alertar. Então, esse software ele precisa ficar executando o tempo todo, até o usuário desligá-lo. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer um while true, mas a gente vai fazer um mecanismo legal aqui, que é o mecanismo que eu tinha comentado para vocês, que é o mecanismo de sleep, tá? Sleep significa dormir. Qual que é a ideia, então? A gente não precisa checar a cada segundo, cada milésimo de segundo, se o despertador precisa tocar. Por quê? Porque a gente só está recebendo horas e minutos. Então, o que a gente pode fazer é, a cada minuto que passar, a gente olhar se está na hora de acordar ou não. E para fazer isso, a gente usa esse comando sleep. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar se está na hora, né, de despertar o nosso usuário. Se não tiver, a gente vai mandar ele dormir por 1 minuto. E aí, quando ele acordar, quando eu tô falando dormir aqui, eu tô falando do código, tá? A gente vai fazer o código pausar, ele não vai executar nada. Ele vai ficar em espera até que passe 1 minuto. E aí, quando passar esse 1 minuto, ele vai checar novamente. Ah, agora tá na hora de acordar? Se sim, ele vai despertar o usuário. Se não, ele vai dormir mais um minuto. Então, para a gente usar a função sleep, a gente vai precisar importar um outro módulo, tá? Eu vou importar ele aqui em cima, que é o import. A gente vai usar o módulo time, tá? Como que funciona então? A gente vai usar time.sleep, que é a função do time, e ela recebe um parâmetro de segundos. Então, eu vou mandar ele dormir por 60 segundos. Eu vou fazer aqui um print para vocês entenderem como é que vai funcionar esse código. Eu vou colocar aqui, ó, vou imprimir. Agora vai receber o datetime.now, né? Então a gente vai pegar o horário atual que está executando e a gente vai imprimir ele aqui. E a gente vai dormir. Então, o que vai acontecer nesse código? Ele nunca vai sair do while, tá? A não ser que a gente pare o programa. E aí, a cada 1 minuto, ele vai olhar o horário atual e vai me imprimir aqui qual é o horário atual e vai me imprimir esse tempo checando. Porque eu quero executar isso daqui para vocês entenderem como é que vai funcionar esse código. Veja, aqui eu vou colocar qualquer número, porque não é o que interessa nesse momento, tá? Mas a ideia é a seguinte, ó.
às 5h30 e 19 segundos, ele imprimiu checando. E aí, agora, ele está dormindo, ou seja, ele não está executando nada, ele não está consumindo nenhum processamento da nossa máquina, tá? Nem do servidor onde está o REPL. Por quê? Porque ele está dormindo, a gente mandou ele dormir por 60 segundos. E aí, vai passar 60 segundos, ele vai acordar e continuar no while aqui. E aí, o while vai pegar o horário atual novamente e vai imprimir de novo. Então, eu vou esperar, vou passar aqui um pouquinho mais rápido para vocês poderem ver que a cada 1 minuto ele acorda, faz essa checagem e dorme de novo, tá? Passou 1 minuto, tá vendo? Ó, 5h31, ele executou de novo. Agora ele vai dormir por mais 1 minuto. Passou mais 1 minuto e ele executou de novo, tá? Eu vou parar aqui a execução do programa. Então, a gente vai usar esse mecanismo para que o nosso software fique sempre em execução, no background, né? Mas que a cada 1 minuto ele acorde e olhe para ver se é para acordar nosso usuário ou não, tá? Então, agora, para finalizar a lógica principal do nosso despertador, basta a gente saber se está na hora, que é a função que a gente fez. O que ela recebia mesmo? Vamos lembrar aqui. Está na hora. Ela recebe a hora, o minuto e a data atual. Então, ela recebe o agora, a hora que o usuário pediu, o minuto que o usuário pediu, que são aquelas variáveis que a gente guardou aqui em cima, lembra? E a hora atual, que é o agora. Se está na hora, né? E aí a gente vai pôr um end, está no dia da semana. O dia da semana recebe os dias da semana no inteiro e a data atual, né? Então, ele recebe dias da semana int, que é aquela lista que a gente construiu aqui, e a data atual, que é o agora. Se está na hora e está no dia da semana, a gente vai mandar o usuário acordar. Aqui eu vou fazer apenas um print. Num sistema na vida real, você tocaria um alarme ou alguma coisa assim. Tá? Então, ó, aqui eram 5h32, né? Acho que agora já são 5h34. Eu vou executar aqui pra gente ver ele funcionando. Pra gente conseguir ver mesmo, eu vou imprimir o agora, só pra gente poder ver a execução. Então, vou imprimir o horário atual pra gente poder ver. Então, são 5h34 aqui. Eu vou colocar 5h36. Não, eu vou colocar 5h37, tá? Agora, hoje é domingo, né? Então, eu vou pedir pra ele sexta e domingo, tá? E vamos lá. Eu não precisava mais imprimir essas duas listas aqui. Eu vou apagar daqui, da próxima vez a gente não precisa desse código. Mas eu vou deixar aqui então, daqui a 2 minutos ele tem que me acordar, tá bom? Eu vou passar o vídeo mais rápido para vocês poderem ver isso daqui funcionando. Olha só que legal. Às 5h37, que foi o horário que eu tinha pedido, como hoje é domingo, aqui, ele marcou acordar. Agora ele vai continuar executando, né? Eu vou passar mais rápido para vocês poderem ver. Ixi, o REPL deu algum problema aqui e abortou meu
minha execução. Tá vendo? Ele parou de executar. Não sei o que aconteceu, mas enfim, deu para perceber como funciona, né? Então a ideia é que esse software vai ficar executando, ele não vai consumir nenhum processamento, só que a cada 1 minuto ele vai fazer essa validação, né? Se está na hora, está no dia da semana, e imprimir acordar caso esteja nos horários e nas datas que o usuário pediu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse software foi um pouco mais complexo do que o que a gente tem feito até agora. Espero que tenha dado para entender. Se vocês não entenderam, podem deixar os comentários com dúvidas que eu vou responder. E não esquece de assinar o canal, né? De dar um like na página para você sempre receber conteúdos que eu vou estar postando sempre, novos conteúdos para poder ajudar vocês a aprender lógica de programação e tudo que envolve desenvolvimento de software. Obrigada e até a próxima!